Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no dia de hoje eu vou falar sobre uma notícia que acabei recebendo sobre a possível perda de um ente familiar por questões de doença. Segundo os médicos, não tem mais o que possa ser feito. A pessoa, esse meu ente, familiar, ele já vinha há algum tempo passando por dificuldades, lutando com a sua saúde debilitada e uma série de dificuldades. E hoje, então, acabamos recebendo essa notícia de que os médicos não vão mais fazer exames porque não tem mais o que fazer. O seu coração, ele está fraco e aguardam, só parar de bater. E como é difícil a gente ter que aceitar uma notícia dessas. Alguém que já tenha passado por isso, por uma situação semelhante a essa, sabe bem o que a gente sente, num momento assim. É um misto, de instabilidade emocional, de um sentimento que tu não sabe para onde tu vais, o que exatamente a gente pode fazer num momento desse. E eu recorro àquilo que eu mais tenho certeza, que é a fonte de luz chamada do Criador, nosso Criador. Ele fala em muitas passagens nos livros da Bíblia Sagrada de que precisamos ter fé, a certeza de que Ele está por nós e tudo aquilo que necessitarmos virá dele. Mas também eu quero falar sobre o cuidado que temos que ter com a nossa saúde. Voltamos a algumas pontos de origem, a causa do que pode levar uma pessoa a chegar ao final da sua vida por conta de saúde. Nós sabemos que o fim, ele acontecerá mais cedo ou mais tarde. Agora, a questão do cuidado com a nossa saúde, nós sim devemos ter como prioridade na nossa existência. Eu penso que esse é o nosso maior bem. E por isso, então, o maior bem dado pelo nosso Criador. E por isso mesmo, nós, então, temos o dever de consciência de buscar a melhor maneira possível de conduzir essa saúde da melhor maneira possível. A começar pelo exercício, as caminhadas, se alimentar adequadamente, tomar água, ter um sono sempre nas horas certas, de preferência
7 horas, 8 horas de sono por noite. E, sobretudo, termos uma conexão com Deus, mantermos a nossa vida de oração, de leitura também da palavra, ou também escutando pregações que possam nos falar dessa fé que é Deus. Para que tudo isso haja um sentido em nossas vidas. Para que tudo, de fato, toque no nosso interior a cada dia, para que nós possamos, sim, termos uma vida digna de paz e de acordo com o que Deus quer para nós, né? Que é vida em abundância. E é claro que quando nós chegamos, né, no contraponto disso, que é olhar, né, para alguém que tu admira, que tu gosta, chegar ao fim dessa vida terrena, a aceitação disso, ela é mais dolorosa. Mas nesse corpo físico, ao qual nós estamos atualmente, ele não é nosso. Ele foi dado por Deus para que aqui a gente passasse um tempo. E nesse tempo a gente soubesse e aprendesse a viver em família, em comunidade e também fazer a nossa parte ao semelhante. Todos nós temos dons, todos nós temos habilidades. E essas habilidades, elas devem ser colocadas em prática, ajudando o próximo. Seja com recursos próprios, ou seja com uma palavra, ou simplesmente com um ato de carinho, de benefício a alguém. A vida, ela é formada, né, por inúmeros momentos e fases. E essas fases, elas sempre trazem aprendizados. Alguns não são tão assim alegres, mas também tem outros que são muito felizes. E o ponto que eu quero chegar e o que eu quero dizer com tudo isso é que, por melhor que seja ou por pior que seja o teu caminho, tudo isso aqui é necessário passar para que, quando nós estivermos no outro plano, no plano espiritual, nós possamos também lá olhar para trás e agradecer, porque Deus, o Espírito dele, que é dito também na palavra, né, o Espírito Santo, o Consolador, ele sempre esteve conosco. Nos piores momentos que você possa ter acreditado que tenha passado, você não passou sozinho.
você nunca esteve só. Por mais que você não enxergue o plano espiritual e não tenha discernimento do que acontece no plano espiritual, tenha certeza de que ele existe. E Deus, assim como os seus anjos e também o seu Espírito é enviado por Ele e por Jesus, Ele está junto contigo. Ele te ergue nos momentos mais difíceis e está também junto contigo nos momentos mais alegres e felizes da tua vida. Ele te instrui, Ele te ilumina, Ele conversa com você. Só que muitas vezes você não nota e não tem aquela sensibilidade ainda mais refinada para entender que é Ele falando com você. Mas como então vamos saber que Ele está falando ou Ele está conosco? Né? Por isso que a gente fala, e eu falei antes, sobre o nosso cuidado com a nossa saúde e também com aquilo que nós fazemos de orações durante o dia, de leitura da palavra. Tudo isso vai fazendo uma conexão com o Espírito Santo. Tudo isso vai fazendo com que você vá tendo uma percepção maior de quem é Ele. E vai chegar um determinado momento, como eu disse um dia para um amigo, que você saberá quando Ele vai visitar você. Não na morte. Vai visitar você em plena consciência. Você vai sentir Ele de uma forma inexplicável. Algumas pessoas, quando sentem, quando recebem verdadeiramente no seu interior, muitas pessoas que já narraram e já falaram sobre isso, dizem que é algo inexplicável, uma sensação que ela vai muito além das lágrimas que caem no teu rosto. São lágrimas de felicidade mesmo. E está muito além disso. As lágrimas que a gente fala são de pura plenitude. Porque é o que esse Espírito Santo de Deus quer com você, uma intimidade maior. E essa intimidade, ela somente é cultivada, ela é aperfeiçoada se você permitir. Se você não permitir, se você não aceitar, não tem como. É a mesma coisa que uma amizade com alguém. Como que você tem um bom amigo? Você não chega a dizer que esse é meu amigo verdadeiramente da noite para o dia. Vocês passaram por inúmeras situações juntos, não é verdade? É a mesma coisa com o Espírito de Deus. Vocês vão passar uma caminhada de construção juntos, de fortalecimento espiritual e também físico, emocional. E tudo isso é necessário para que justamente nós possamos
nos preparar para o grande dia, o dia da partida dessa terra. Esse é o outro ponto que eu quero chegar. Quanto mais você estiver em alinhamento com o Espírito de Deus, mais condições de aceitar e entender que essa passagem terrena, ela é extremamente rápida. E por mais que possamos ficar tristes por deixar aqueles que amamos, mesmo assim é necessário tudo isso acontecer para que haja uma nova vida sua lá depois. Nas próprias Escrituras falam que nós teremos uma nova vida junto, com o Pai, onde não há sofrimentos, não há dores físicas, onde não há perseguições emocionais, depressões e toda a série de problemas que passamos aqui, nesse plano físico. É claro que tudo isso é para o nosso crescimento interno, é para nós também termos a certeza de que o Espírito dele está conosco. Sim, tudo isso também está ligado no processo de valorização de tudo aquilo que Deus te dá desde o teu nascimento, a começar pela oportunidade que você recebeu aqui nessa terra, de valorização desde os teus pais e por Deus ter te dado essa oportunidade. Então, meus amigos, a gratidão pela vida, ela deve vir em primeiro lugar, todos os dias. Gratidão por Deus, pela oportunidade de estar vivo nessa terra e também pela grande oportunidade de conhecer, de entender mais sobre as coisas de Deus, para que tenhamos, após essa vida terrena e carnal, nós tenhamos o lugar separado junto com o nosso Criador. Então, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido para você, da importância de nós termos essa conexão com o Espírito dele, sermos gratos por tudo aquilo que recebemos dele todos os dias e também tenhamos a certeza de que ele está, esteve e sempre estará por nós. Um forte abraço a você, fique com Deus, fique na luz. Até lá.